O Google está deixando de ser um buscador? Este é o primeiro episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo este episódio. A sua opinião é muito importante para nós. E você também pode participar dos episódios do nosso podcast, fazendo comentários nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo, ou enviando mensagens e feedbacks para contato@novamericana.com.br. Nesse episódio, eu estou com Anderson Isabella e Murilo Missura. Tudo certo com vocês, meus caros? Boa tarde, pessoal. Tudo certo por aqui, meu? Boa tarde, boa tarde. Melhor agora. Excelente tarde para todos. Show de bola, show de bola. Anderson e Murilo saudando aí a galera nesse boa tarde, porque a gravação do nosso podcast está acontecendo durante o período da tarde, por isso que a gente está dessa maneira, mas independente do horário do dia em que você estiver ouvindo ou assistindo o nosso podcast, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não é isso, Anderson? É isso aí, com certeza. Independente do horário, nós vamos ter aí muitas provocações, muitas coisas interessantes para que você fique antenado aí com a gente e tenha essa nova visão, essa nova mente, né, aberta para os negócios. Que me perdoem o trocadilho, mas não tinha como escapar, claro. Pois é, esse novamente, inclusive, ele permite que sejam feitos muitos trocadilhos, por sinal, né? A gente resolveu chamar o nosso podcast dessa maneira, justamente essa foi uma das razões, né? Mas, Anderson, vamos lá, começando a tratar sobre esse tema central do episódio de hoje, né? Você pode trazer para a gente os apontamentos que nós preparamos para esse episódio para a gente conversar. Maravilha. Gustavo, você sabe que aproveitando essa questão do trocadilho, né, falando de novo, de novas, ou seja, tudo que há de momento assim explodindo, tá, em termos de tecnologia, em termos de informação, de velocidade da informação, eu trouxe aqui um primeiro questionamento, que aí você, com toda a sua experiência, vai poder abordar, né, e explanar para a gente, com certeza com muita propriedade, que é o seguinte, olha só que interessante. O que você acha? Como é que você enxerga a inteligência artificial? Como você vê que a inteligência artificial pode estar mudando aí a forma como as pessoas descobrem tanto as informações, descobrem as empresas, como é que elas se relacionam com as marcas? Qual que é a tua visão em relação a isso, Gustavo? Anderson, eu vejo que a inteligência artificial, muito em questão, né, nesse caso, as IAs generativas, que a gente chama, né, que estão muito populares aí desde o final de 2022, quando a OpenAI lançou publicamente a versão, se eu não me engano, 3.5 do ChatGPT, foi aquela que se tornou pública e começou essa grande revolução que nós estamos vivendo, né? Eu vejo essa questão como algo, até certo ponto, embrionário ainda, porque muita gente, mas muita gente mesmo, sequer tem ideia da existência de coisas como essas IAs. Às vezes a gente olha só para a nossa própria bolha, né, as pessoas mais próximas de nós ali, que nós vivemos, né, nossos parentes, nossos amigos, e às vezes todas elas já estão inseridas em certas coisas, né, que se tornam banais para a gente no dia a dia, né, e aí a gente fica com aquela visão de que, isso aqui é óbvio, isso aqui todo mundo sabe, só que nem sempre é assim, tá? Então esse é um ponto. E um outro ponto bem interessante que eu vejo também aqui com relação à IA é que muitas pessoas ainda não entenderam direito como que a gente deve fazer para usar essas ferramentas. Muita gente está usando as IAs como se elas fossem
algo a ser comandado apenas, tá? Mas, na verdade, a gente deve utilizar essas inteligências artificiais, generativas principalmente, como um apoio para nos ajudar a pensar, a raciocinar, a chegar onde a gente quiser, sabe? Tem uma diferença aqui, nesses dois pontos que eu falei agora, que é crucial para um melhor aproveitamento, inclusive, das próprias ferramentas. Então, se a pessoa só comanda, só pede assim, por exemplo, né? Escreva para mim um texto com 800 palavras sobre tal assunto. Ela vai até escrever alguma coisa, tá? Só que ela vai ficar muito presa de um jeito que você não vai aproveitar o verdadeiro potencial desse negócio. Quando você começa a conversar com uma tecnologia como essa, sobre esse mesmo texto de 800 palavras que você quer escrever, trocando realmente ideias, tá? Compartilhando visões, você vai sair no final com um produto pronto, extremamente valioso. Muito melhor do que se você apenas comandar, tá? E aí você colocou também, né, que isso está mudando muito como as pessoas descobrem informações, né, o impacto que isso tem no corporativo. Isso de fato está ocorrendo, vai continuar ocorrendo, né? E cabe a nós que temos negócios, nós que estamos em constante contato com pessoas que também têm negócios, né? Cabe a nós todos sempre a gente se manter atualizado, sempre na crista da onda, como a gente costuma dizer, para que a gente possa filtrar muito do que está sendo falado e pegar apenas aquilo que de fato faz diferença, né, que vai realmente, na prática, provocar transformação positiva e levar para as pessoas. Então, resumidamente falando, é dessa maneira que eu tenho enxergado, né, claro que a gente já tem vivido isso há mais de 3 anos no mundo, com bastante força, né, mas, resumidamente falando, é dessa maneira que eu enxergo. Eu quero aproveitar um gancho aqui. Eu peguei 3 palavrinhas importantes aí da sua fala: mudança, velocidade, transformação. Trazendo um pouquinho agora Google, né? Vou emendar aqui, trazer o Google para esse debate aqui. Você acha que o Google, né, a velocidade com que ele mudou, ou que ele, eu vou gerundiar aqui, está mudando hoje, é tão rápida quanto aconteceu há 15 anos, por exemplo? Cara, eu vejo que desse período, né, desde que as IAs generativas começaram a ser utilizadas com mais frequência pelas pessoas, a própria mudança no buscador do Google se acelerou bastante, tá? E isso a gente sente demais no dia a dia, porque nós estamos falando de uma mudança, digamos assim, fazer uma analogia, tá? De front-end da coisa. Não foram mudanças apenas no back-end, né? Por baixo dos panos. São mudanças que a gente está vivendo realmente na nossa cara, digamos assim. É difícil alguém não perceber isso, tá? Claro que pode sim ocorrer de algumas pessoas não enxergarem tanto isso acontecendo como a gente que está nesse meio acaba enxergando. Mas isso se acelerou de fato, inclusive poucos dias antes aqui da gravação do nosso primeiro episódio do podcast, aconteceu o evento do Google, né, na Google I.O., o Marketing Live, específico da parte de marketing, onde eles destacaram inúmeros produtos que foram evoluindo já ao longo desses últimos anos, né, e outras coisas novas que eles estão lançando, tudo muito com base em ferramentas de inteligência artificial. Então, sim, se eu puder falar para você, né, de uma maneira mais resumida, as mudanças, sim, estão acontecendo mais rápido hoje do que nesses últimos 15 anos. E aí você acredita também, então, de tudo que você viu agora e tomou contato aí nesses dias, esse modelo atual de internet, né, que estamos vivendo, né, atualmente, 2 coisas importantes aqui. O Google, ele continua, né, a ser um intermediador nesse processo, e aí um complemento aqui também, Gustavo. Em relação à busca, você acredita aí que o que tem acontecido com a busca a partir do momento que a impressão que a gente tem é que estão deixando, né, a busca deixa de mostrar só links, porque a inteligência artificial, ela basicamente, ao invés de trazer, entre aspas, somente links, ela também está trazendo respostas prontas. E aí? Cara, olha que interessante.
não sei se você e o Murilo vão concordar comigo nesse sentido, mas eu vejo da seguinte maneira esse questionamento que você fez, tá? Quando a gente considera pesquisas que as pessoas fazem no Google, que a gente chama mais de topo e meio de funil, que são palavras ali relacionadas à curiosidade, interesse, né? Eu não estou ainda pensando em comprar alguma coisa especificamente. Para buscas como essas, né, como eu falei de topo de meio de funil, eu vejo que o chamado modo IA do Google, né, e também a pesquisa tradicional, onde hoje a gente já tem respostas geradas por IA logo no cabeçalho da página, esse tipo de pesquisa vai ser sempre muito influenciado por essas inteligências artificiais generativas. Agora, pesquisas que a gente chama de mais de fundo de funil, tá? O cara está mais direto e decidido, aí eu não vejo que vai ter tanta influência mais de respostas, né, da IA, porque simplesmente, meu caro, não há necessidade disso. Se uma pessoa, por exemplo, vai no Google e procura, sei lá, distribuidor de gás perto de mim, esse cara não precisa conversar nada com uma IA. Ele só quer um telefone de um fornecedor do produto que ele está procurando. Ponto. Tá? Agora, se esse cara, ele procura lá no Google, né? Como saber qual é o modelo de sapato mais adequado para eu utilizar em uma festa de formatura? Essa busca vai trazer para ele uma conversa bem provavelmente iniciada lá pelo modo IA do Google, tá? Porque ele está ainda numa fase de fazer exatamente a comparação, como eu falei, né? Ele está curioso a respeito desse assunto. Ele quer se informar a respeito desse assunto. Então, muitos links tradicionais que a gente vê no Google já há muito tempo, né? A gente vai continuar vendo sim, mas vai haver essa mescla de respostas geradas por IA ao longo do tempo com os próprios links, como eu falei, tá? Murilo, você tem alguma, inclusive, experiência, de repente, até recente, de algo que você tenha buscado e percebido no Google algum tipo de retorno, né, daquela pesquisa que você fez, que você considera mais legal quando ele colocou para você no modo IA, ou então foi mais eficiente ele te trazendo já direto mesmo um link, né, a respeito daquilo que você estava procurando? Cara, eu acho que esse modo IA é uma coisa fantástica. Eu acho muito legal. Ele me trouxe algumas pesquisas que eu fiz aqui, um parecer bem legal também do que eu estava pesquisando, procurando, né? E automaticamente, logo depois, vieram os links patrocinados. Isso eu acredito que, não só para mim, mas para muita gente, né? Eu acho bem interessante. A pessoa consegue ter ali um breve resumo ali do que você está procurando e, consequentemente, você fica mais atrativo para você clicar nos patrocinados, sabe? Ao invés de você ficar, poxa, procurando só os patrocinados, os orgânicos. Eu acho que a IA ela ajuda a você decidir mais rápido a compra ou a pesquisa que você fez. Verdade, esse ponto que o Murilo colocou agora, né, essa ajuda na decisão, nesse processo de compra, muitas vezes, se você, por exemplo, for uma empresa que tem já uma presença digital legal, tem um site que está muito bom, né, tem mídias sociais também, onde você constantemente abastece de conteúdo, essas IAs, né, que estão gerando respostas para pesquisas feitas no Google muitas vezes, especificamente, né, que eu estou falando dessa empresa agora que a gente está discutindo, elas vão, sem dúvida, Anderson, a ajudar nesse processo decisório. A gente, então, não pode, não assustando aqui alguns, né? Então, a gente não pode afirmar, ou, enfim, não sei nem se sim ou se não, o que vai ser dos sites aí, dos blogs, então, com isso? Cara, eu vejo da seguinte maneira isso, e concordo muito com o que o próprio Google e outras empresas também de tecnologia têm colocado a respeito desse assunto, que é o seguinte: todo mundo que conseguir manter autenticidade na criação do conteúdo, todo mundo que criar conteúdo que de fato faça diferença para pessoas que estão buscando por alguma coisa, né? Então, sites que tiverem nessa linha, nesse sentido, eles não vão se tornar irrelevantes. Porque mesmo que um usuário não chegue no site, esse site vai ser uma base, tá? Uma base confiável para uma IA gerar uma resposta, por exemplo, de uma pesquisa feita no Google. Então, não é que o site
vai ser deixado de lado totalmente, né? Afinal de contas, as próprias ferramentas de inteligência artificial, elas precisam de fontes para que elas possam produzir uma resposta, né? E se a fonte for boa, a resposta é bacana. Se a fonte não for boa, a resposta é ruim, entende? Então nós temos que ter um cuidado que talvez daqui em diante ele vai ser até um pouco mais dispendioso de tempo com relação ao que a gente produz, porque as próprias ferramentas de IA, elas vão rapidamente identificar um conteúdo que não é autêntico, né, um conteúdo que não é verdadeiro, porque quanto mais espertas elas se tornam, mais eficazes nesse sentido, elas se tornam também. Então, tecnicamente falando, não, quem trabalha com SEO, né, ou seja, aquele camarada que se dedica nessa programação, né, nessa construção ali, por trás do layout, né, do que as pessoas estão acostumadas a ver, a gente também pode dizer, então, que o SEO não morreu. Jamais. O SEO, ele vai coexistir com um conceito, né, novo que está sendo chamado atualmente, não sabemos se isso vai perdurar, mas de GEO, né, o GEO, que é você fazer uma otimização para motores de busca generativos, tá? Você faz o SEO tradicional, que é uma otimização para motores de busca tradicionais. Agora, a gente tem que fazer também essa otimização em conteúdos para que as IAs considerem os nossos conteúdos na hora de responder para as pessoas nas conversas que estão sendo mantidas entre elas, tá? Então, o trabalho, eu vejo que ele não vai acabar o de SEO, ele vai coexistir com esse de GEO, que a gente tem chamado, né? Para o profissional que trabalha já com isso, inclusive, na minha opinião e visão, esse cara vai ter mais trabalho para fazer, né? Tem muita gente que às vezes fica preocupado, ai meu Deus, a IA vai acabar com o que eu faço. Esse cara não, pelo contrário, ele vai ter mais trabalho para fazer, pode ter certeza. Agora me diz uma coisa, com essa diversidade que a gente tem, né, de IAs, digamos assim, né, enfim, a gente pode citar o nome aqui sem problema algum, desde os chats GPTs da vida, o próprio Gemini do Google, enfim, e vários outros aí, como o... tem Claude, tem Perplexity, né? Tem vários, né? Isso, exatamente. O Microsoft, que, enfim, que veio com muita força também, muito, muito pesado. Me diz uma coisa, você acha que... E aí, ainda falando um pouquinho de Google, que me veio isso à cabeça aqui nos nossos apontamentos, aqui eu por buscar essa informação. Será que o Google em si, né? Ele vai deixar de ser aí o centro da internet? Porque a mesma coisa eu fico pensando em tudo isso que vocês comentaram, né? Que você ressaltou agora, e o Murilo fez um complemento. Será que a gente vai ter, então, essa coisa de menos cliques, talvez menos páginas, menos tráfego? Como é que as empresas vão ter que reagir em relação a isso, Gustavo? Anderson, eu vejo essa pergunta, né, da seguinte maneira. Deixar de ser o centro da internet para uma empresa como o Google, né, o ponto que eles chegaram, eu acho que é muito difícil. Por quê? Eles têm produtos que facilitam muito as vidas das pessoas. E todos nós procuramos a mesma coisa quando a gente tem um problema, resolver com facilidade. Enquanto o Google ocupar uma posição no mercado, onde ele resolve com facilidade para as pessoas as coisas, né, que elas estão precisando resolver, eu acredito que seja muito difícil ele deixar de ser o centro da internet, tá? Eu torço muito, pessoalmente falando, para que outras ferramentas evoluam bastante, tomem mercado do Google, porque isso é saudável. Isso vai fazer com que o próprio Google desenvolva e aprimore produtos ao longo do tempo, para que nós, como usuários, né, possamos aproveitar ainda mais tudo isso, tá? Eu não vejo como saudável ter só uma empresa, por exemplo, que dita todas as regras, né? Pelo contrário, eu acho que tem que ter, sim, essa concorrência, porque a concorrência provoca a melhoria de todas as partes, né? E aí, quem sobrevive à concorrência, realmente é quem tem competência, tá? ChatGPT, Perplexity, né? Claude, o próprio Gemini, como você falou, e outras IAs generativas, eu acredito muito que elas vão coexistir durante um período, tá? Pode ser que, eventualmente, a gente assista aí uma empresa incorporando outra, né, uma grande compra, uma aquisição, né, de big techs aí acontecendo, mas tomara que
coexistam umas 4, 5 ali fortes, de verdade, porque isso vai ser muito positivo para o mercado, tá? Mas deixar de ser o centro, como você colocou, eu acho muito difícil por tudo que eles já construíram, né? Você tem hoje, por exemplo, no mercado brasileiro especificamente, cerca de 90% dos usuários de smartphone usam Android. O Android é do Google, né? Então ele é baseado em produtos do Google. É muita gente, cara. Se você expandir isso mundo afora, você vai ver que tem uma diminuição dessa penetração de mercado, né, em alguns lugares, mas ainda assim é uma relevância gigantesca, né? O motor de busca padrão do Safari da Apple, por exemplo, é o Google. Você tem que mudar isso manualmente nos ajustes do sistema, se você quiser fazer uma configuração, né, para que um outro buscador seja o teu padrão. Mas as pessoas geralmente não fazem isso. Por quê? É o que eu falei no comecinho, depois que você perguntou. Quando a gente tem um problema, a gente quer resolver isso fácil. E se o Google continuar resolvendo para a gente as coisas com facilidade, eu acredito que ele não vai deixar de ser o centro da internet, não. Eu queria... Um adendo no que o Gustavo disse também aí, que a gente estava falando um pouco antes, na parte de aparecer lá na busca a IA, né? Cara, nesse ponto que o Gustavo disse, a IA resolve muito o problema das pessoas, até mesmo sem as pessoas clicarem nos anúncios. Ela coloca uma pesquisa lá sobre algum assunto, a IA já traz para ela uma solução. Mesmo assim, às vezes a pessoa clica no anúncio, ou às vezes nem clica porque a IA já trouxe a solução, né? E aí, pensando nisso também, acho que um resuminho aqui, eu queria que vocês, né, apresentassem para a gente. Eu acho que são 2 pontos importantes aí para a gente chegar aí em vias, né? Em vias de fato, digamos assim. Aproveitando que o Murilo falou, que às vezes as pessoas talvez nem cliquem, enfim. Cara do site, né? O conteúdo, sites tradicionais. Vamos chamar de sites tradicionais. Eles vão perder a relevância? Essa é minha primeira pergunta. Como é que vocês enxergam que vai ter que ser essa apresentação, esse conteúdo, no futuro, não vou me arriscar a falar em anos, né? Deixar de existir, que eu acho que com certeza não vai. Mas o que você enxerga? Como é que vai ser o Google daqui 5 anos, talvez? Você acha que ele vai estar muito diferente, muito irreconhecível do que é hoje? Então, essas 2 coisas, falar um pouquinho do site, conteúdo, né, e afins, estrutura, e esse conteúdo do Google, Gustavo, como é que você enxerga? É possível ter essa previsibilidade? Anderson, primeiro vamos dar uma focada aqui nesse assunto que você trouxe para a gente aprofundar um pouco mais e complementar o que a gente até falou um pouquinho antes, né, com relação aos sites especificamente, né? Porque é muito normal a pessoa, de repente, pensar assim, pô, a IA está trazendo já muitas respostas, como o Murilo falou um pouquinho antes também, que até a pessoa não precisa clicar em nada porque já aparece na cara dela, né? Então eu vou ter menos tráfego, talvez eu não precise fazer mais páginas no meu site, né? Como que eu devo reagir a uma situação como essa? Eu vejo, cara, que a gente tem sim que continuar produzindo conteúdo, como eu falei um pouco antes, conteúdo autêntico, conteúdo, né, que a pessoa saiba que aquilo é verdadeiro, que a gente consiga mostrar, sobretudo para o Google e para as IAs também, que aquilo é verdadeiro, porque naquilo lá ela vai poder confiar para gerar uma resposta para um usuário que estiver precisando de alguma coisa, né? Então, mesmo que a pessoa não clique em algum link nosso, a resposta que a IA vai dar para uma busca que interessa a nós, nessa resposta nós temos que aparecer. E não tenha dúvidas que não só Google, né, como outras empresas também, como a OpenAI, e outras empresas também que estão ligadas nesse meio, né, eles vão ter que começar a monetizar cedo ou tarde as próprias respostas que as IAs delas estão aí provendo para os usuários, porque a conta chega e o custo de você manter, né, essas coisas funcionando, ele é muito alto. Chega uma hora que os investidores vão olhar para essas empresas e falar, gente, eu não aguento mais queimar dinheiro aqui, eu preciso ter lucro, né? Então, é uma questão interessante de a gente pensar essa, porque
esse jogo todo, que já existe há muitos anos, inclusive, ele vai continuar. As pessoas vão continuar buscando na internet pelas coisas que elas querem, que elas desejam, né, os lugares onde elas querem ir, os problemas que elas precisam resolver e etc. Tá? Então, cabe a nós, como negócio, né, aos negócios de pessoas que nós atendemos, né, na nossa escola, as pessoas que a gente presta algum tipo de serviço, as pessoas que participam dos cursos que a gente ministra, aulas Brasil afora, cabe a todos nós que estamos envolvidos nisso nos adaptar a esse novo modelo, né, de situação, de atualidade, né, chamem aí como preferirem tudo isso, né. E sobre essa outra parte que você colocou, de se o Google vai ser, como que a gente vai conseguir enxergar, né, o que eu imagino que vai acontecer, por exemplo, daqui 5 anos, como que ele vai estar. Eu acredito que a essência, o cerne da coisa, ela não vai mudar. As pessoas, simplesmente porque as pessoas não param de fazer buscas, de procurar soluções, como eu falei. Tá? Então não tem por que você querer mudar uma coisa que o comportamento do ser humano não está sinalizando para você que você tem que mudar. A não ser que as pessoas mudem radicalmente a maneira como elas fazem para pesquisar algo. Né? Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então esse cerne, como eu falei, ele não vai mudar. O que vai continuar acontecendo? Não só para os próximos 5 anos, mas para sempre. Os caras vão continuar se adaptando a mudanças que existem no mercado, a comportamentos das pessoas que mudarem, aos interesses delas, aos hábitos delas. Isso daí, empresas como o Google, própria OpenAI, como eu falei, né, e outras empresas que existem por aí, elas vão continuar se adaptando no meu ponto de vista. Porque quem não conseguir fazer isso, vai perder a própria relevância como negócio e vai morrer. A gente vê, ao longo da história, tem muitos exemplos de negócios que deixaram de existir porque eles tinham um modelo muito lucrativo num primeiro momento, né? Eles acreditavam que aquele modelo não mudaria, só que aquele modelo, o comportamento de consumo, por exemplo, mudou, e aí a empresa deixou de existir, né? Tem exemplos clássicos aí, tipo Blockbuster, né? Kodak, algumas até existem ainda hoje, fazendo alguns serviços ou produtos nos ramos de atuação que elas fizeram muita história, mas elas são hoje uma pequena fração do que foram um dia no passado. Agora, essas de tecnologia, como é o próprio Google, né, eu vejo muito que ele tem muita resiliência para superar muitas mudanças que acontecem. Se você se recordar, próprio final do ano de 2022, quando a OpenAI tornou público, né, o ChatGPT ali para muita gente começar a utilizar, muitas pessoas decretavam ali, né, na internet o fim do Google, que o Google morreria e por aí vai. Só que o resultado prático, real, se você acompanhar o lucro que o Google tem ano a ano, né, que eles divulgam isso publicamente por ser uma empresa de capital aberto, você vai ver que o lucro deles ano a ano, ele só sobe, ele não desce. Esses caras, eles estão numa curva, né, que está só subindo desde que os caras abriram a empresa. Desde o final dos anos 90. Então, esse é o tipo de informação que a gente tem que analisar e considerar se a gente quer entender um negócio e fazer qualquer tipo de previsão também depois. Porque se a gente soubesse realmente o que aconteceria, né, no futuro, Anderson, seria muito bacana a gente ir lá fazer investimentos naquelas empresas que a gente saberia que iam se dar bem e a gente ia ficar milionário da noite para o dia. Opa. A verdade é essa, não é? Então, é complicado você fazer certos tipos de afirmações, né? Tem muita polêmica que acontece assim com quem às vezes olha uma empresa, né, sob os olhos de um fã daquela marca, e aí o cara fica reclamando. Eu acompanho muito criador de conteúdo na internet, né, muitas pessoas que fazem podcasts, vídeos, etc. E especificamente falando, por exemplo, no caso da Apple, né, que é uma outra Big Tech. A Apple, muita gente diz que a empresa não é mais inovadora depois que o Steve Jobs morreu, tá? Só que se você olhar o valor de mercado da Apple quando o Steve Jobs morreu e olhar o valor de mercado da Apple hoje, o tanto de dinheiro que os investidores da Apple ganharam desde o final de 2011 para cá, né, que foi quando o Jobs morreu, cara, você não tem como falar que a empresa é ruim, né, que ela é isso ou aquilo. Você pode até discordar de que ela realmente não lança produtos que você considera
revolucionários nos últimos anos e por aí vai. Eu acho que é muito válido, inclusive, né, você expor o ponto de vista nesse sentido. Agora, dizer que a empresa é ruim, né, que o negócio não é bom, aí não tem como. O dado mostra isso para a gente. Hoje você tem empresas, essas big techs especialmente, né, que valem aí com o valor de mercado delas, ultrapassando 3, 4, algumas inclusive já 5 trilhões de dólares. Cara, não é porque esses caras, eles são mágicos, né? Eles têm sim muito conhecimento, aplicam o conhecimento de maneira adequada naquilo que eles estão envolvidos e fazem muitas coisas com base no que o mercado está dizendo que almeja, que precisa, né, que deseja. E aí vai se fazendo soluções, vão se criando produtos nesse sentido e a coisa vai andando assim. Então eu vejo que o Google não vai ser diferente, ele vai acompanhar essa evolução toda que tem acontecido e eles vão conseguir, de fato, se manterem aí muito ativos e necessários para as pessoas. E a gente não pode... Ninguém aqui é guru, né? Não dá para a gente ficar fazendo essas previsões, até porque os números não mentem, né? Para aqueles que tiverem curiosidade, né, Gustavo? Isso é público. Basta acessar aí um winterbrand.com e você tem ali as 10 marcas mais valiosas do mundo. E dentre essas marcas, claro, no topo ali a gente tem o Google, né? Que vale, como você falou, um pouquinho, né? Não muito, imagina. E dentre essas 10 marcas mais valiosas do mundo, estão provavelmente, se não me falha a memória, 6 ou 7 são marcas de tecnologia. Sim. Então não tem como fugir de tudo isso. E o mais legal, as pessoas conseguem clicar, enxergar e analisar as estratégias que estas marcas adotaram para chegar no ponto em que elas estão. Então, os números não mentem e a gente está aqui, né, e vamos estar aqui por vários episódios aí, exatamente para provocar, para abrir a mente, enfim, para tentar clarear um pouco, né, desse mercado tão vasto, tão amplo e tão cheio ali de nuances, né, que é esse mercado aí da tecnologia, generalizando, né, usando a palavra tecnologia de uma forma bem genérica aqui. Murilo, suas considerações, por favor. Claro, concordo com o Gustavo aí em tudo que ele colocou. Até porque, Anderson, o Google será irreconhecível daqui a 5 anos. Cara, 15% das pesquisas feitas diariamente são pesquisas que nunca haviam sido feitas. Então, cara, o Google não vai morrer. Não vai morrer, sabe? Eu acredito que vai só crescer cada vez mais. Como o Gustavo disse aí também, é público essa informação. A parte lucrativa da empresa é uma coisa que está numa ascendente gigantesca. Eu acho que não vai cair, não, cara. Isso daí tem só a aumentar cada vez mais. Os outros buscadores que existem no mercado, aí, a fatia do bolo é muito, muito menor do que o Google, isso nível mundial. Como o Gustavo disse, aqui no Brasil, 90% aí do que as pessoas buscam é no Google. Então, assim, cara, eu acredito que não vai morrer, vai só crescer cada vez mais com essas IAs que estão aí no mercado e as que virão também. Todas estão aí para ajudar, para auxiliar. Os buscadores dessas IAs utilizam o Google também para fazer as pesquisas na internet, né, cara? Então, assim, na minha opinião, o Google não vai morrer, não. E se morrer, vai ser daqui muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Uma certeza eu tenho. O dia que o Google deixar de existir, eu já não existirei, tá? Tenho certeza absoluta. E, meus amigos, só para a gente fechar esse nosso primeiro episódio aqui, tá? Quero dizer o seguinte, que a inteligência artificial ela não está apenas mudando ferramentas, né? Ela está mudando a forma como que os seres humanos decidem, pesquisam e confiam. Isso é um fato. Dessa maneira, então, encerramos o primeiro episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School. Queremos agradecer a você que chegou até aqui com a gente e aproveite para colocar nos comentários, onde você estiver ouvindo ou assistindo, que você chegou até o final de verdade com a gente desse primeiro episódio. Combinado? Até a próxima!